Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje eu gostaria de falar aqui, estamos no capítulo que fala sobre a simbologia na prática da Umbanda, e hoje eu gostaria de falar sobre o tridente. Tá? Nós vamos começar. Eu tenho as minhas anotaçõezinhas aqui, porque eu não sei de tudo, mas eu gosto de pesquisar bastante e dentro dessas pesquisas a gente vai trazendo as informações que a gente acha pertinente. Então eu tenho meus tópicos aqui para eu não me perder, porque apesar de tudo, o tridente parece uma coisa simples, mas ele é realmente algo bem complexo. Ele é um símbolo que é universal. A gente vai ver que o tridente ele tanto faz parte da questão mitológica quanto da questão mística, certo? É um símbolo que você vai ver, por exemplo, mitológico, os símbolos míticos dele, por exemplo, quem tinha tridente nas culturas mitológicas? Você vai ver Netuno, você vai ver Poseidon, você vai ver Shiva. O próprio Exu, ele é um ser que tem uma característica que faz o uso do tridente. Então, primeiramente, o tridente, ele é um símbolo de poder, certo? Então, como nós vamos ver essa simbologia de poder do tridente? Então, a gente vai começar o seguinte. O tridente, ele tem, dentro da característica dele, a gente vai falar tridente, 3, certo? Então, ele tem a trindade, o ternário, junto com o quaternário. Como é que é isso, Alisson? O ternário é o tridente com os 3 garfos. E aquela haste que representa a simbologia da terra, o que é a simbologia da terra? Os 4 elementos. Então, o número 3 com o número 4 dá um número 7. E o que isso simboliza? Eu vou falar bem en passant, porque eu tenho isso da numerologia pitagórica. Quem quiser assistir o vídeo sobre a questão da numerologia de Pitágoras. Então, o número 7, ele tem uma representação da energia imanente, da energia de Deus que há dentro de nós, a energia de Olorum que está dentro de nós. Como é que nós vemos isso na Umbanda, Alisson? Nós vemos isso através do Ori. Quais os nossos orixás de cabeça, nossos orixás ancestrais, de frente, juntó e ancestral. Beleza? Então, isso é a consideração do que o número 7 é. Depois o resto da simbologia a gente vai ver lá. Deixa eu ver aqui, número 2. Então a gente tem o ternário e o ternário e o quaternário que se unem. A gente tem, ele pode simbolizar também a busca da elevação espiritual, mesmo você estando na matéria. Então, ou seja, é uma inter-relação entre o espiritual e a matéria. Exu, ele não é mensageiro. Então a questão do Exu mensageiro porque o próprio tridente é o símbolo dele ser mensageiro, dele estar correspondendo entre o mundo espiritual e o mundo material. Tá? Ele também simboliza a transmutação da matéria em energia espiritual e vice-versa. Energia espiritual para material, energia material para espiritual, certo? Ele tem uma simbologia do mundano para o espiritual. O que é isso? Mundano para o espiritual. É você querer, através da sua própria história, da sua elevação, ele vai te dar sabedoria e equilíbrio para que você tenha suas conquistas. Você tendo isso espiritualmente dentro de você, você vai criar um processo de sabedoria e equilíbrio e isso vai reverter para as coisas materiais. Beleza? Na África, não havia essa questão do tridente. O que havia é uma simbologia de potencial de masculinidade, de vitalidade, que era o pênis, o ogó, beleza? Para nós é que viemos trazendo aqui a questão do tridente, até como uma simbologia cristã do diabo, que nós vamos falar depois. Ele também representa, também tem um vídeo que fala sobre os 4 mundos da criação,
que seria, acho que é o segundo vídeo que nós temos que fala os 4 mundos da criação sobre a árvore da vida na Cabala. Ele também representa isso que nós vamos explicar. O tridente, ele também é uma representação do símbolo da psicologia. Então, o que isso quer dizer? Sobre a questão de sexualidade, autoconservação e espiritualidade, tá? O símbolo da psicologia, ele representa a letra psi, que para os gregos, eles vão trazer como se fosse a alma, o espírito, a mente, tudo que não é material, certo? E dentro da psicologia, eles veem isso como o inconsciente, o ego, que é a pré-consciência, e o superego, que é a consciência, beleza? Lá na frente, nós vamos falar o seguinte: o tridente de Exu, como a gente sabe, muito do que foi colocado de culturas diferentes do cristianismo, elas estão voltadas a tentar demonizar a cultura do outro. Assim foi com várias questões do catolicismo. Então, a gente tem uma das características é a demonização do tridente, colocando na figura do diabo, certo? Colocando aquele diabo com o tridente. Isso é uma característica de demonização, certo? Cultural. Mas, no fundo, a simbologia do tridente é uma simbologia de poder, beleza? Como a gente falou aqui. Qual é a função do tridente? O tridente, ele vai ter a função de ele tem, primeiro, ele não é um símbolo de poder, então ele está ligado à lei. Exu, muitas pessoas não falam que Exu ele é o agente da lei, então ele pode ser utilizado como uma característica punitiva, a utilização do poder do tridente como uma característica punitiva. Ele é uma demonstração de poder, o próprio portar o tridente, ele mostra poder, força e mistério. É uma trindade também, poder, força e mistério, tá? Como ele está ligado ao ogó, que é o pênis, também na simbologia africana, essa própria simbologia está ligada a uma característica de vitalização, certo? Ele também uma das funções dele é a transmutação. A gente falou que ele transmuta a energia espiritual em energia material e a energia material em energia espiritual. Vamos colocar aqui. Eu pego um padê, eu faço um padê para Exu, pedindo todas as coisas, que prospere a minha vida, que me dê abertura de caminho, que consiga as coisas. Ele pega essa energia da potencialidade do padê, transforma numa energia espiritual e reverte isso de novo numa energia material para propiciar as coisas que você solicitou para ele. Beleza? Então, ele também serve como uma drenagem da energia negativa. Ele tem uma polaridade, que a gente vai falar, uma polaridade positiva, expansora, irradiadora, e ele também tem uma polaridade negativa, absortiva, certo? Porque o tridente ele trabalha com as polaridades, beleza? Então, ele também simboliza, a função dele é conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, como eu expliquei, ele é um representante da comunicação, tá? Ele serve como arma de ataque e defesa, e ele, como eu falei, ele, ao mesmo tempo, ele tem o tridente, ele tem duas formas. Tem muitas pessoas que falam que independente da forma dele, tanto serve para Pombagira quanto serve para Exu. Eu concordo em parte com isso, mas eu acho que a forma do tridente, ele tem uma simbologia. Um tridente quadrado, ele tem um potencial, certo? Um tridente em forma arredondada, ele tem outro potencial, como nós vamos falar, certo? Então, ele serve, vamos colocar, o tridente quadrado, ele vai servir como o ogó, o pênis. O tridente arredondado, ele vai servir como um cálice.
E a gente vai ter que falar da simbologia do cálice, certo? Então, eu vou aproveitar, fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: o cálice. O cálice, ele é uma característica de potencialidade feminina, negativa. Negativa não no sentido negativo da palavra, que é ruim, mas sim no sentido negativo de polaridade e de absorção. Então ele serve para receber. Quando eu falo disso, eu também falo lá na estrela de Davi, de Salomão, o selo de Salomão, a estrela de 6 pontas, que fala sobre um triângulo voltado para baixo, que ele representa o cálice, ele representa a recepção. O cálice, ele é o útero divino, ele é o ovo do mundo, ele representa a maternidade, o acolhimento e a recomposição. Ele tem uma simbologia cristã, por exemplo, o cálice do Santo Graal, onde ele tem o potencial da imortalidade. A gente está falando que o que é o útero? O útero é o retorno à vida corporal. Então, mostrando que o ciclo de reencarnações está ali. Então, eles falam que ali recebe também o sangue do Cristo. Então, a partir de agora, eu já dei o parêntese entre a questão do cálice e aqui que representa a questão feminina. Vamos continuar aqui, que ele também tem uma função de cura. Uma cura material e uma cura espiritual. Tá? Ele tem uma função de destruição, ele tem uma função de criação e tem uma função de preservação. São 3 funções que estão interrelacionadas mediante ao trabalho magístico que o Exu vai fazer. E isso vai ter característica com a especialidade do próprio Exu. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar as formas clássicas do tridente. Vamos colocar aqui. Então o tridente quadradão e o tridente arredondado. Você vai ver que no meio ele tem uma haste mais prolongada. Na lateral esquerda, uma haste voltada para cima, na lateral direita, uma haste voltada para cima também. Essas 2 hastes laterais, elas são os polos. O polo da esquerda e o polo da direita. O polo da direita é o... Aí, antes disso, vamos dar uma segurada aqui. Vamos voltar. A haste do meio, ela representa o fogo, a parte superior. A parte inferior da haste representa a terra. A parte direita representa o ar, o polo positivo. A parte esquerda, a água, o polo negativo. Beleza? Então, aqui a gente voltou a falar de polaridade. Então, do lado direito, o polo positivo, o ar. No lado esquerdo, o polo negativo, a água. No canto de cima superior, o polo positivo, fogo. Na haste inferior, o polo negativo, a terra. Então, dentro dessas condições, a gente vai falar o seguinte. A gente não falou terra, fogo, água e ar? A gente não falou também dos 4 mundos da criação? Quais são os 4 mundos da criação? O mundo da terra, que seria na árvore da vida Malkuth. O mundo da água, logo em seguida, que ele tem uma polaridade negativa e ele representa o Yetzirah, que é representado, eu vou botar aqui, Malkuth, ele está sozinho. O mundo da água, que seria o Yetzirah, ele é representado por um triângulo com 3 esferas. Eu também tenho isso num vídeo sobre a árvore da vida. Eu não vou ficar falando sobre cada uma das esferas, porque eu tenho isso num outro vídeo, certo? Então existe um triângulo com 3 esferas que representam um mundo da água, o mundo da fundação, que é o Yetzirah. Logo em seguida, nós temos o mundo do ar, que é Briá. Briá é o mundo da criação. E acima disso, na árvore da vida, temos o mundo do fogo, que é o Atzilut. O Atzilut é o mundo do fogo, é o mundo das emanações. Então a gente tem isso também em um vídeo que fala sobre os 4 mundos da criação. Em como Deus faz do espiritual virar material e como do material vira espiritual, a gente fala isso também. Então, basicamente, ele vai formar isso. Normalmente, o tridente quadrado, que se fala que é de Exu, eu não acho que seja só de Exu. Eu acho o seguinte, o tridente quadrado
preto. O seguinte, o quadrado representa o polo masculino, certo? Normalmente, quando ele é preto, o preto, a cor preta, representa a polaridade feminina, absortiva, representa a água e a terra. Então, quando ele é quadrado e preto, ele está trabalhando com duas polaridades, a masculina e a feminina. Quando ele é redondo, arredondado, e ele tem a cor vermelha, a vermelha é uma polaridade positiva, ela é uma polaridade expansiva, representa o fogo e o ar. E nessa polaridade, você tem o cálice, que é arredondado, uma polaridade feminina, com uma polaridade masculina. Então, normalmente é assim, certo? Que mais? Eu já falei dos 4 mundos, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Cada lado, você tem o lado da esquerda e o lado da direita, cada lado representa o comando de Exu sobre os espíritos de cada polaridade. Cada Exu, mediante a sua funcionalidade, ele pode comandar polaridade de espíritos da direita e da esquerda, certo? E ele pode ter uma inter-relação com essas polaridades. A última coisa que nós vamos falar seria uma chave que normalmente tem no tridente. É uma chave que ela tem um ponto para baixo, virada para baixo, uma parte lateral e uma parte superior voltada para cima. E aí pode ser um lado, pode ser o outro. Ela representa, essa chave, nós chamamos de chave, ela representa o direcionamento da energia. Eu pego de uma polaridade esquerda e posso botar para a direita, ou pego uma polaridade da direita e posso colocar para a esquerda. O direcionamento vai depender de cada especialidade do Exu que está executando. Então, por exemplo, eu acho que o tridente arredondado ele não serve só para a pombagira. E eu não acho que o tridente quadrado ele serve só para Exu. Eu acho que depende muito da especialidade de cada um. Mas estar quadrado representa o masculino, o pênis, o ogó. O arredondado representa o feminino. Pode ser que um Exu trabalhe com tridente arredondado por causa da polaridade do fogo e do ar e do cálice? Sim. Pode ser que uma pombagira pode estar representando ali no quadrado do ofó e da polaridade do ar e da água e da terra? Pode. Então não tem esse negócio de Exu ser assim ou ser assado. Mas existe a representatividade da polaridade masculina e da polaridade feminina, sim. A cor ela tem a sua polaridade também, no caso preto feminino e no caso vermelho masculino. Então, espero que a gente tenha falado sobre a questão do tridente e a gente tenha explicado mais ou menos essa questão. A gente aprofundou um pouco, falamos um pouco mais, mas eu acho que vale a pena a gente entender a questão do tridente, porque é utilizado muito como simbologia de Umbanda, principalmente na banda da esquerda, na banda dos Exus e das pombagiras. Muito axé a todos, meus irmãos.